Olá, aqui é a professora Elisa e essa aula é referente ao quarto bimestre da matéria de História para os alunos do terceiro C, D e E, referente à semana do dia 19/10 a 23/10. O conteúdo dessa semana é Apartheid. A habilidade dessa semana é reconhecer alternativas de intervenção em conflitos sociais e crises institucionais que respeitem os valores humanos e a diversidade sociocultural. Então vamos para as orientações. O que vocês precisam fazer? Assistir a essa videoaula e fazer a visita virtual ao Museu do Apartheid. Em seguida, você vai tirar uma foto da exposição e me enviar no WhatsApp ou no e-mail. Então vamos lá. A atividade dessa semana, vocês vão fazer uma visita virtual, tirar uma foto da exposição e me enviar. Na hora de me enviar, não esqueça de colocar o nome e a série. Não precisa copiar nenhum dos textos, ok? As devolutivas dessa atividade também serão realizadas pelo WhatsApp ou pelo e-mail, depende da forma que vocês me enviam, eu dou a devolutiva. O e-mail para enviar a atividade ou alguma dúvida é o elisasilveira@prof.educacão.sp.gov.br. Então vamos entender agora o que foi o apartheid. O apartheid foi uma rigorosa legislação separatista implantada durante anos na África do Sul. O termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito a voto, detinham todo o poder político e econômico no país, enquanto a imensa maioria negra restava a obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista. A política de segregação racial foi oficializada em 1948, com a chegada do novo Partido Nacional, o NNP, ao poder. O apartheid não permitia o acesso dos negros às urnas e os proibia de adquirir terras na maior parte do país, obrigando-os a viver em zonas residenciais segregadas, uma espécie de confinamento geográfico. Casamentos e relações sexuais entre pessoas de diferentes etnias também eram proibidos. A oposição ao apartheid teve início de forma mais intensa na década de 1950, quando o Congresso Nacional Africano, o CNA, organização negra criada em 1912, lançou uma desobediência civil. E em 1960, a polícia matou 67 negros que participavam de uma manifestação, o massacre de Sharpeville, como ficou conhecido. Provocou protestos em diversas partes do mundo. Como consequência, a CNA foi declarada ilegal e seu líder, Nelson Mandela, foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua. Essa foto ao lado é do Nelson Mandela. Então vamos entender como que se deu as manifestações contra o apartheid. Com o fim do Império Português na África em 1975, olha como demorou para a África se tornar livre do colonialismo. A queda do governo de minoria branca na Rodésia, atual Zimbábue, em 1980, fez com que o domínio branco na África do Sul entrasse em crise. Esses fatos intensificaram as manifestações populares contra o apartheid. A Organização das Nações Unidas, a ONU, tentou dar fim à política de práticas nesse país. O presidente Piffer Botha promoveu reformas, mas manteve os principais aspectos do regime racista. Com a base de Frederic de Klerk na presidência em 1989, ocorreram várias mudanças. E em 1990, Mandela foi libertado e o CNA, o Congresso Nacional Africano, recuperou a sua legalidade. Klerk revogou as leis raciais e iniciou o diálogo com o CNA. Sua política foi legitimada por um plebiscito só para brancos, em 1992, no qual 69% dos eleitores brancos votaram pelo fim do apartheid. Klerk e Mandela ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Em abril de 1994, Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul nas primeiras eleições multirraciais do país. Galerinha, isso é muito importante, porque
Foi até feito um plebiscito em 1992, mas nesse plebiscito só os brancos puderam votar, porque só eles tinham direito a voto. E eles votaram a favor do fim do regime do apartheid, contra esse regime segregacionista. Mas até 1994, os negros não podiam votar. Então, quer dizer, eles não eram respeitados os seus valores humanos e nem a sua diversidade sociocultural. Porque o que, que faz a liberdade do cidadão? O direito ao voto. E os negros não tinham. Como que eles poderiam escolher os seus representantes? E só em 1994 eles puderam. E escolheram Nelson Mandela. O parlamento aprovou a Lei de Direito sobre a Terra, restituindo propriedade às famílias negras atingidas pela Lei de 1913, que foi uma lei que destinava 87% do território à minoria branca. Então, em 1913, o parlamento destinou 87% das terras da África do Sul para os brancos. E lembra no slide anterior que eu falei que os negros não podiam comprar terras em qualquer território por conta disso, porque tinha território que só branco podia morar por conta dessa lei de 1913. E quando Nelson Mandela entrou no poder, em 1994, ele destituiu essa lei, porque daí ele deu terras aos negros. As eleições parlamentares de 1999 foram vencidas pelo candidato indicado por Nelson Mandela, Thabo Mbeki, destacando qualquer tentativa de retorno de uma política segregacionista. Então, Nelson Mandela ficou durante 4 anos no poder. Em seguida, na eleição seguinte, quem que tomou o poder foi o candidato que o Nelson Mandela apoiou, que foi o Thabo Mbeki. Isso faz com que qualquer tentativa do regime segregacionista voltar, né, desse regime racista, fosse descartado. Esse texto foi escrito por Wagner Francisco e está disponível no site Brasil Escola. Para quem quiser mais informações, é só acessar esse link. Chegamos na parte mais esperada, atividade avaliativa. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma visita virtual ao Museu do Apartheid, tá? Então, vocês vão entrar aqui nesse link, vai entrar direto na exposição permanente que tem no Museu do Apartheid, que conta a história desse período. É muito importante, na hora que vocês entrarem, olhar aqui nesse canto superior direito e colocar para traduzir a página aqui, ó. Você clica aqui, vai abrir esse retângulozinho e você coloca para ficar em português, senão vocês não vão conseguir ler o que está falando. E a exposição tem partes escritas muito importantes para você entender as imagens que estão na exposição. A exposição permanente é da luta pela liberdade da África do Sul, que tem sido uma jornada de dor e conflito. A liberdade trouxe paz à nossa terra em 1994, após séculos de colonialismo e mais de 40 anos de vida sob o apartheid. A exposição permanente é uma viagem ao tempo que traça os passos do país desde esses dias sombrios de escravidão até um lugar de cura fundado nos princípios de uma democracia. Isso é a informação que está no início da exposição. E a exposição ela é dividida em 24 tópicos. E ela vai estar assim na hora que vocês entrarem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês podem entrar em todas, é só descer para ver as demais que está aqui abaixo, tem 21. E aí, na hora que vocês clicarem, exemplo, vocês clicarem aqui, os pilares da construção. Vai ter um escrito, por isso que é importante vocês traduzirem a página para vocês verem. Vai ter várias imagens que vão falar sobre esse princípio da construção do quê? Da manifestações contra o apartheid, tá bom? Então, gente, na hora que vocês estiverem aqui nessa exposição, que vocês escolherem um para ver ou ver todas, vocês vão tirar uma foto e me enviar no WhatsApp ou no e-mail. Se vocês verem pelo celular, vocês printam a tela e me enviam. É só isso por essa semana, galerinha. Até a próxima!